Alegria, prova do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Queridos, a paz do Senhor, amém? Amém. Que bênção, bom é estarmos aqui. Eu estou muito feliz de receber de Deus essa oportunidade de mais uma vez adorar ao nome dele. Feliz por todos vocês terem chegado aqui, rompido com muitas coisas e conseguir chegar à casa de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pés para a gente ler a palavra de Deus. Você que trouxe Bíblia, agora no livro de Isaías, capítulo 6, eu quero ler com vocês os versículos 1 ao 8. Isaías capítulo 6, 1 a 8. Deus seja louvado. Se tiver alguém perto de você que ainda não localizou, ajude essa pessoa a localizar o texto. Posso localizar? Me diga amém. Amém. Quem ainda não achou, que espere por mim. Glória a Deus. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. Olha o que diz a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem age por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você diz amém por essa palavra. Toma seu assento. Hoje é um culto mais enxugado. A gente ainda tem o cerimonial da ceia, mas eu quero refletir com vocês aqui nessa palavra que Deus colocou em meu coração. Eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta para a gente refletir nesse texto aqui. E como de costume, eu quero colocar um tema aqui nessa mensagem. E eu queria que você repetisse comigo no 3, bem bonito para Jesus. Diga comigo: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer parte disso. O ensaio foi bom. Vamos mais uma vez, Anderson? 1, 2, 3. Eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer parte disso. Você pode dizer amém por essa palavra? Queridos, preste atenção aqui. Essa palavra tem alguns dias que vem queimando em meu coração, e eu quero introduzir essa mensagem exatamente com essa frase aqui: que Deus está se manifestando na terra, usando pessoas
para o seu propósito, e eu quero fazer parte disso. Se vocês prestarem atenção, a Bíblia e a história registram para nós muitos casos de pessoas que foram usadas pelo Senhor para alcançarem outras vidas, para alcançarem outras pessoas, cumprindo um propósito de Deus, principalmente na proclamação da palavra de Deus. E esse texto aqui me chama a atenção, porque a gente precisa entender que nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. Deus sempre se manifestou. Na Bíblia, nós temos vários relatos de Deus se manifestando, usando pessoas para a glória do nome dele. E a história também registra para nós vários exemplos, várias histórias de Deus usando pessoas para cumprir o seu propósito. Nunca pôde impedir o agir de Deus. Lá desde o início da igreja, o diabo veio sempre se levantando contra a igreja, tentando calar a igreja, parar a igreja, mas ele nunca conseguiu parar a igreja do Senhor. Quando Jesus estava reunido com os discípulos, ele fez duas perguntas. Primeiro, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Isaías, e outros dizem que tu és um dos profetas. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O diabo sempre quis derrotar a igreja, sempre quis parar a igreja, colocando crentes em arenas com leões, jogando crentes na fogueira, jogando crentes na prisão, tentando matar os crentes, parar os crentes. Mas queridos, nós que estamos aqui, pastor, somos uma resposta de que o diabo nunca vai conseguir parar a igreja do Senhor. E eu acredito que a igreja é como massa de pão. Quanto mais o diabo persegue esse pensamento, eu quero citar alguns exemplos aqui de pessoas que foram usadas por Deus hoje e na história para nos encorajar que ninguém pode impedir o agir de Deus e que a gente precisa fazer parte desse plano. O primeiro exemplo que eu quero dar é daqui da casa, os adolescentes aqui da igreja, que estão crescendo muito, graças a Deus por isso. Cadê os adolescentes da igreja? Ai, não. Dei uma moral para vocês agora, vou perguntar de novo: cadê os adolescentes da igreja? Glória a Deus, melhorou. É um grupo que tem crescido. Deus tem usado a vida deles para a glória do nome dele. E no último GC, eu vi orando tanto por isso. Quando acabou o GC, eles pararam no meio da travessa e começaram a orar pelas crianças ali no meio da travessa. Há muito tempo eu vi orando: Senhor, faz da minha casa uma base missionária, um lugar missionário. E hoje lá em casa é uma base missionária que o evangelho está sendo pregado. Eu queria que você glorificasse a Deus pelos adolescentes da igreja, porque todo dia eles são atacados, dizem que eles não valem nada, que não vão conseguir, mas eles são uma resposta de Deus aqui nessa terra. E Deus vai usar muito a vida deles para a glória do nome dele. Eu posso ouvir um amém aqui por essa palavra? Glória a Deus. Isso é uma bênção. Minha filha Júlia, cadê ela? Desceu? Ali, ó. Está competindo comigo. Quem me lê mais livro agora? Pergunta para ela aqui quem ensinou, quem incentivou, quem dá o livro, quem compra o livro. Agora ela quer esfregar na minha cara aqui, ó. Terminei o livro em 3 dias. E eu ainda estou no livro que eu estava lendo, que comecei a ler antes dela. Mas já está aí, ó. Lendo o livro pra caramba, pra glória de Deus. E não é livro de romance, não. Não é livro de ficção, não. Está lendo o livro da palavra de Deus. Isso é para glorificar o Senhor, queridos. Glória a Deus. A gente precisa entender exatamente isso. E eu queria que você procurasse a pessoa mais linda que está do seu lado. Diga para ela: Deus quer que você faça parte disso. Diga mais uma vez: Deus quer que você faça parte disso. Oh, queridos, nós não podemos ficar de fora, não. O Senhor está nos chamando para fazer parte desse grande projeto. Tem alguém aqui entendendo essa palavra? Diga glória a Deus aqui, querido. Glória a Deus. No último dia 2, feriado de finados, que é um dia que tem muita gente que fica cabisbaixo. Na cidade de Goiânia, os adolescentes saíram da igreja, foram para os cemitérios evangelizar, entregando flores, consolando aqueles que estavam chorando.
E eu preciso olhar ao redor e entender que Deus está usando pessoas na terra para cumprir os seus propósitos. E eu, Daniel, não quero ficar fora desse plano de Deus que o Senhor tem para nós. O outro exemplo que eu quero dar, que é um exemplo mais longo, aconteceu em 16 de dezembro de 1989, o ano que o pastor Gabriel tinha 2 anos de idade. Tive que falar isso aqui para contar a idade dele. No país chamado Romênia, o presidente de lá era muito ditador. E ele, pegando exemplo da China e da Coreia do Norte, colocou um exemplo no país que não podia ter religião. A religião ou a fé que tivesse deveria ser no governo. Ninguém pode pregar o evangelho, dizia ele aqui. Ninguém pode proclamar nenhum outro Deus, dizia ele. Até que Deus levantou um pastor, Lukács Potocki, cheio do Espírito Santo, que começou a pregar a palavra naquele lugar. E vocês sabem, imaginam, que o diabo não foi dar flores para aquele pastor. Aquele pastor começou a ser perseguido. O exército se levantou para ir em direção à casa daquele pastor, mas a igreja chegou primeiro. Cercou a casa do pastor e eles começaram a orar. Acenderam velas e começaram a orar ao Senhor. Quando eles começaram a orar, o exército começou a atirar. Uma chacina aconteceu naquele lugar, mas a igreja não parou. Mesmo debaixo de tiro, eles continuaram orando ao Senhor e clamando por Deus ali naquele lugar. A história diz que um homem crente que estava na sua janela começou a recitar um poema. E o poema dele dizia: Deus existe. Liberdade, liberdade, Deus existe. Quando o homem começou a recitar aquele poema na janela, os crentes que estavam ali orando começaram a clamar e a dizer também: Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade. Para você ter a noção de quão ferrenha foi aquela perseguição, quando um dos jovens que estavam ali recebeu um tiro, foi parar no hospital, o fervor era tanto no coração dele que um policial perguntou a ele, zombando nele, dizia: valeu a pena? A gente falou para vocês parar de orar, de buscar o Senhor, valeu a pena? Você tomou um tiro. Aquele jovem olhou para a cara do policial e disse: eu tomei um tiro, mas eu acendi a primeira vela e eu nunca vou negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A história se encerra dizendo que no mesmo ano de 1989, aquele presidente Tiago Sesco caiu e a igreja na Romênia permaneceu de pé para a glória do nome do Senhor até os dias de hoje naquele lugar. Eu quero que você preste atenção aqui nessa palavra. Olhe ao redor. Você vai perceber que Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado crianças, Deus tem levantado adolescentes, Deus tem levantado homens e mulheres, e Ele quer que você agarre essa palavra no seu coração. Ele não quer que você fique de fora disso. Ele quer que você agarre essa oportunidade e que você diga: Senhor, no que depender de mim, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero fazer parte desse plano. E sabe por que Deus te trouxe aqui a proverá? É para você agarrar essa palavra e para você dizer: eis aqui, Senhor, a minha vida, use a minha vida para a glória do teu nome. E Ele vai te usar para o nome dele ser glorificado na sua vida. Isso é maravilhoso. Esse texto que a gente leu fala sobre Isaías, que é conhecido como o profeta palaciano, profeta dos palácios. Isaías, Luquinha, teve uma visão e ele recebeu um chamado num tempo de crise muito grande, crise política, crise nacional, crise espiritual na nação. Só que a gente precisa entender que a crise não veio para matar a vida de ninguém. E eu queria que você tomasse nota disso. Uma pergunta: tem alguém enfrentando crise aqui nessa noite? Levante a mão. Aí.
crise financeira, crise familiar, crise espiritual, mas guarde em seu coração, essa crise não chegou para te matar. A crise não chega na vida do crente para matar o crente. Pelo contrário, quando Deus permite a crise é para nos colocar no deserto, que é a escola superior do Espírito Santo. Então aí, receba aí, ó. Aproveite essa crise para agradecer, aproveite essa crise para glorificar, porque através dessa crise é que o caminho vai se abrir e o Senhor vai te conceder essa grande vitória. Isaías começou o ministério no ano de crise, mas o que me chama a atenção aqui, meu amigo Wesley, é que no tempo de crise Isaías podia ficar em casa. Sabe para onde Isaías vai? Para o templo. Isso é coisa maravilhosa. Dá um nó na cabeça do diabo quando a gente decide ir para o templo, adorar a Deus, quando a gente está enfrentando Cristo. E eu sei que eu estou pregando para alguém aqui, que hoje você tinha tudo para ficar em casa. Hoje você podia estar no teu quarto deprimido. Hoje você podia ir para o shopping. Hoje você podia ir para qualquer lugar. Sabe que o diabo tem raiva de você? Porque você decidiu colocar essa roupa que você está, sair da sua casa, caminhar para a Assembleia de Deus, o Ministério de Jesus proverá, para adorar ao Senhor aqui nesse culto de Santa Ceia. O diabo pode bater o pé, pode fazer pirraça, pode se levantar, pode o que for, mas tem um ponto aqui dizendo para ele: a crise não nos para, não. A gente vai para o templo para adorar o nome do Senhor. Cadê você que vem aqui para adorar a Deus? Olha aqui, Asaf quase caiu, porque ele ficou olhando para a vida do ímpio no tempo de crise. E Asaf olhava, achava engraçado e dizia: que negócio é esse? Eu sou crente, pô. Estou numa prova grande, eu sou ímpio. O ímpio parece que está melhor do que eu. Parece que está mais próspero do que eu. Parece que está andando melhor do que eu. Mas se você ler o Salmo de Asaf, ele diz: até que eu entrei no templo do Senhor. Não há nada místico aqui no templo, isso é verdade, mas tem coisas, presta atenção, que Deus nunca vai te revelar na tua casa. Tem coisa que Deus nunca vai te revelar no teu trabalho. Tem coisa que Deus nunca vai te revelar na rua. Tem coisas que o céu só vai se abrir para você aqui dentro do templo, aqui dentro desse lugar. É por isso que Deus gosta de crente que gosta de culto. E hoje teve final de campeonato. Tem crente que aqui em outros lugares faltou culto para ficar vendo os gols do Flamengo. É uma nuvem negra muito grande. Eu lembro aqui, pastor, eu de vez em quando prego numa igreja, não vou citar o nome. Dessa última vez que eu fui lá, o pastor, era final de campeonato. O pastor disse assim: cara, eu vou ter que disciplinar esse obreiro. E eu sem entender, eu falei: o que houve, pastor? Ele: toda vez que tem jogo do Flamengo, esse obreiro falta o culto. Tantas oportunidades que a gente perde, tantos momentos de céu abertos que a gente perde, indo ficar em casa, vendo um filme, vendo um jogo, e a gente poderia estar aqui, mas eu não vou focar em quem está do lado de fora, não. Graças a Deus que você veio aqui nessa noite. Eu quero que você segure bem firme na mão desse crente lindo que está do teu lado. Dê uma sacudida, diga para ele: graças a Deus que você veio. Tem céu aberto aqui nessa noite para nossas vidas. E fique ligado, tem revelação do alto descendo para nossas vidas aqui. Eu posso ouvir glória a Deus aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Isaías entra dentro do templo, a vida dele é mudada. E eu quero que você receba isso e guarde isso. Hoje, a sua vida pode ser mudada aqui nesse lugar. 3 pessoas glorificaram, eu vou dizer de novo hoje aqui, nesse culto de ceia: a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento pode ser mudado aqui. Tem muita gente para pouco, glória a Deus aqui, querido. Adora ele aí. A vida dele muda. E quando Isaías entra dentro do templo, ele vê 3 coisas. Primeiro, Isaías olha para cima
e ele vê Deus assentado sobre o alto e sublime trono. Olha aqui, queridos, a gente pode perder o controle, os governantes podem perder o controle. Eu disse aqui nesse texto que o país estava em crise no ano em que morreu o rei Uzias, que governava há 52 anos em Judá. Era uma liderança forte, referência, grande exemplo. E quando ele morreu, Manassés e Acás começaram a governar, e a nação começou a afundar. Anos de crise grande, crise espiritual, que a nação de Israel era pior do que o animal irracional. Porque Isaías diz: o animal irracional, que é um boi, conhece o seu dono. O jumento conhece aquele que manuseia ele, mas Judá não conhece o seu Deus. Mas é nesse tempo de crise que Isaías entra no templo, ele vê o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E essa mensagem é muito clara para nós. A terra pode estar em crise, pode estar balançando, mas o céu sempre estará tranquilo e calmo, porque tem um Deus que está no controle de todas as coisas. A história registra para nós. Você é brasileiro, você mora aqui, você sabe as crises que a gente já enfrentou, e tenta dar um jeito aqui, tenta dar um jeito ali. A pandemia sacudiu o mundo, deixou pessoas desesperadas, famílias desesperadas, empresários desesperados. Aqui na terra tudo balançou, queridos. Mas Deus sempre esteve assentado sobre um alto e sublime trono. E quando Isaías olha para o alto, ele está vendo o Senhor assentado. Isso é uma mensagem muito forte para nós, dizendo: igreja do Senhor, vocês não estão nesse mundo à deriva. Ninguém está aqui por sorte ou por azar. Nós estamos aqui na terra, mas o Senhor sempre governa a nossa vida, governa a nossa história, governa a nossa casa. Ele conduz a sua vida inteira. Aleluia. Você tem pai e tem mãe aqui. É muito ruim quando nós perdemos o controle dentro da nossa casa. Isso mostra o quão vulneráveis nós somos. Quem aqui nunca perdeu um controle financeiro dentro de casa? As contas extrapolaram. Você não tem dinheiro para comprar o alimento direito. Teu filho pede um brinquedo, você não tem dinheiro para comprar. As coisas fugiram do teu controle. O que faz agora? Se desespera? O que faz agora? Reclama? Não. Nesse momento de crise, quando as coisas fogem do nosso controle, a gente precisa continuar crendo, queridos, que nós não servimos a qualquer um Deus, não. Nós servimos a um Deus criador dos céus e da terra. Todas as coisas podem se abalar aqui, como diz o Salmo 46, mas o Senhor sempre estará no meio da igreja, governando a nossa vida. E eu quero que você receba essa palavra. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui que chegou aqui e as coisas fugiram do controle. E Deus está te dizendo: pode ter fugido do teu, mas eu, Senhor, continuo no controle de todas as coisas. Eu posso ouvir glória a Deus aqui, queridos. Isaías olha para cima e ele vê o Senhor assentado sobre o alto e sobre o trono. Isaías olha para dentro. E esse texto me encanta porque quando ele olhou para dentro, Isaías solta um ai. O que ele faz? Ele olha para dentro e ele solta um ai. Se você ler nos primeiros capítulos, Isaías está soltando ai para a vida de todo mundo. Ai dos beberrões, ai dos mentirosos, ai dos inimigos, ai de fulano, ai de ciclano. Mas quando Isaías olha para dentro dele, ele diz: ai de mim, que vou obedecer. Enquanto ele olhava para um, para outro, olhando o cenário que é sombrio, ele estava mandando ai para a vida de todo mundo. Mas quando ele olha para dentro dele, ele se vê miserável. Ele se vê totalmente dependente de Deus. E ele reconhece que ele estava perecendo diante da presença do Senhor.
Eu quero chamar a sua atenção, porque esse texto aqui nos faz ter uma pergunta. Ô pastor, será que se a gente ficar olhando para dentro de nós, a gente vai ficar soberbo, não? E a resposta é não. Presta atenção. É impossível alguém que conheça a Deus de verdade olhar para dentro de si e ficar soberbo e vaidoso. É justamente o contrário. Quem conhece a Deus, quando olha para dentro de si, a cada dia se reconhece mais e mais e mais miserável diante da presença do Senhor. Aqui não tem não, mas tem muita gente que ainda ora a Deus, aí se prostra naquele teatro, como se fosse o bambambam, igual aquele fariseu lá na parábola. Tinha um fariseu e tinha um publicano. O fariseu ia para a praça, ficava em pé e dizia: graças te dou, Senhor, porque não sou como esses pecadores. Eu sou melhor, eu sou o cara, eu sou o bambambam. O publicano, coitado, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, eu sou miserável. E Jesus disse: Deus ouviu a oração de quem? Do publicano ou do fariseu? Claro que foi do publicano, que era considerado um verme na época, uma raça ruim. Mas, queridos, não tem como a gente chegar diante da presença do Senhor de nariz inclinado. Todo crente soberbo, nariz em pé, que acha que prega melhor, canta melhor, lidera melhor, pastoreia melhor, é porque não conheceu o Senhor ainda. A gente que está aqui, quanto mais a gente conhecer o Senhor, mais a gente tem que descer na larinha de Deus para Ele nos moldar do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Então Isaías, ele olha para dentro. E é que eu tenho que dizer isso. Vocês vão pregar outro dia, vocês vão morrer hoje, eu tenho que falar. Olha, grave no seu coração. Isso é para mim também. Bem baixinho, vou falar, tá? Tome conta da sua vida. Agora eu posso falar mais alto que vocês entenderam. Receba aí, ó. Tome conta da sua vida. Se a gente ficar olhando para o João, para a Maria, a gente vai ficar lá: ai, o João que é miserável. Ai, a Maria que é pecadora. Mas quando a gente olha para dentro de nós, a gente vê que é miserável, pecador, e nós não somos nada sem a presença do Deus Todo-Poderoso. Então receba essa palavra, tome conta da sua vida e olha para dentro de você. Glória a Deus por essa palavra, aleluia por essa palavra. Isso é maravilhoso. Ai de mim que vou perecendo. Tem mais, Tião. Se vocês perceberem aqui, Isaías dá um detalhe do pecado dele. Ninguém perguntou nada, mas ele falou: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Olha o pecado dele: pecado da língua, pecado da boca, pecado da fofoca, da língua maligna. Aqui não tem não, mas eu já vi igreja lá de fora, crente falando de quem adulterou. E fulano adulterou, fulano fez aquilo, mas é um linguarudo que a língua não cabe dentro da boca. 6 coisas Deus abomina, e a 7ª Ele odeia. Que coisa é essa? É aquele que empresta a boca para falar mal do irmão. Tiago diz que a língua é um pequeno pinguim, mas tem poder para incendiar uma floresta. Ouviu? Tiago ensina que a língua é um pequeno membro do corpo, mas tem poder para incendiar uma floresta. Ele ensina que existem homens inteligentes que conseguem domar feras. Você já viu o domador de leão? Nunca viu, não? Bota na internet. Tem gente que doma leão. Alguém que chegaria perto? Eu duvido. Ainda mais mulher. Longe do leão. Mas tem gente que faz leão ficar igual um cachorrinho de casa. Olha o que Tiago está nos ensinando. Tem homem inteligente que consegue domar feras, mas não consegue domar a sua própria língua. O poder da língua é tão sério, mas tão sério, que palavra é assim. Eu estou aqui pregando. A palavra que eu soltar, já é, porque já foi. Então vou dizer mais uma vez:
Tome cuidado com o que você fala. A nossa boca tem servido para quê? Para matar ou para dar vida? Para edificar ou para ficar fazendo fofoca? Ou para ficar falando mal da vida dos outros? Ah, mas fulano fala e você não é fulano. Mas fulano fala mal de mim e fala mal dele. Você está se rebaixando, amigo do fofoqueiro. Meu Deus! Faça diferente. Está falando mal de você? Está fazendo fofoca? Ele vai pagar o que ele está falando. Ele vai colher. Em vez de você fazer isso também, ore por ele, abençoe a vida dele, olhe para Deus transformar a vida dele e use a sua boca, a sua língua para glorificar o nome do Senhor. Diga comigo, Isaías. Olha para cima e ele olha para dentro. Uma pergunta: você já olhou para dentro de você hoje? Você já se olhou no espelho? As mulheres já, né? Antes de sair de casa. Tem homem que nem olha. Não liga. Você olhou no espelho, pastor? Meu Deus, falou: caramba, que pastor bonito. Todos os dias que você acorda, Guilherme, Júnior, igreja, Deus está nos dando oportunidade de ir para diante do espelho, para a gente olhar para dentro de nós. O que fiz de errado, deixa para trás. O que eu fiz de certo, vou continuar fazendo. Preciso melhorar, vou caminhar nessa direção. Mas eu, Daniel, hoje não posso ser amanhã o mesmo Daniel que eu fui hoje. Eu preciso ser alguém melhor, lapidado, transformado para a glória do nome do Senhor. Diga comigo bem alto: amanhã eu serei alguém melhor. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Além de Isaías olhar para cima, para dentro, encerrei a palavra. Ele olha para fora. Quando ele olha para fora, ele ouve uma voz da Trindade: a quem enviarei? Quem age por nós? E ele responde, sem duvidar, sem protelar. Ele responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não sei se eu estou falando para alguém que hoje está adiando o chamado que Deus tem para você. Está jogando para frente o plano que Ele tem para a sua vida. E eu me lembro de um amigo, trabalhou comigo no Ceasa, e ele está dançando funk hoje. Ele disse assim para mim: Daniel, ore por mim, porque eu estou dançando funk. E eu estou para lançar uma música. Olha o que ele disse: se essa música fizer sucesso, depois que eu tiver com o meu dinheirinho, eu largo tudo e entrego a vida a Jesus. Eu olhei para ele, eu falei: tu está brincando comigo? Tu está querendo as sobras para Deus? Tu está achando que Deus é Deus de sobras? Tu está achando que Deus te quer depois? Que Deus é preço de banana, que nem banana, que banana está caro pra caramba. O que tu está achando que Jesus é? Jesus te quer agora, meu filho. Tem gente que fala assim: vou curtir um pouco mais, estou muito novo, e vai curtindo, e acha que Jesus é mercadoria de feira, para deixar para depois. Vou fazer primeiro, vou fazer isso aqui primeiro, vou ajeitar minha casa, vou curtir com os amigos, depois pega na vida a Jesus, como se Jesus fosse, sei lá, negócio de segunda mão. Ah, se der, deu. Se não der, não tem problema não. Jesus nem isso não, queridos. Jesus é o Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, é o Criador dos céus e da terra. E Ele não tem que ser deixado para depois, não. Eu tive uma experiência recente, quando eu fui me inscrever para a faculdade, né? Assim que eu entrei no trabalho, eu falei: fazer a faculdade. E fiquei pesquisando o curso que eu ia fazer. E eu falei assim: vou fazer primeiro uma faculdade. Aí pesquisei, perguntei o pastor Tiago, meu amigo, ele falou: meu amigo, tenta fazer gestão ambiental, é uma boa, ele trabalha aqui na Fiocruz. E eu pesquisando, falei: vou fazer primeiro. Lá no final, quando eu fizer a faculdade, a pós-graduação, mestrado, doutorado, aí eu faço uma teologia. Na hora, o Espírito Santo tocou no meu íntimo e falou: eu não quero as tuas sobras. Você está deixando para depois, eu quero que você faça agora. E quando eu fui me inscrever, muita gente disse assim: ah, mas
fazer teologia não dá dinheiro. Eu não fui pelo dinheiro. Eu fui porque Deus me deu uma orientação. Porque eu queria deixar para depois. E Deus disse, depois não. Eu quero que você faça agora. E o resto eu vou cuidar da sua vida. Olha aqui, queridos. Essa palavra é séria para nós. Isaías, ele olha para fora. Ele entende a mensagem. E ele não protela para deixar para depois. Ele fala, eis-me aqui, Senhor. Envia-me aqui. O que a gente tem deixado para depois na obra de Deus? Vou melhorar. Por que para Deus tem que ser depois? Por que para Deus tem que ser as sobras? Por que para Deus tem que ser o resto? Deus nos trouxe aqui, e que bom que a gente está refletindo, para nos dizer que Ele está nos chamando agora. Ele quer que a gente atenda a esse chamado agora, não depois. Deus está se movimentando na terra de várias formas. Nós só temos duas opções: fazer parte do projeto de Deus ou ficar como um mero espectador, olhando as coisas acontecerem. Eu quero te encorajar, Deus. Não fique olhando as coisas acontecerem. Se engaje. Se aliste no exército de Cristo. Como? Se você me perguntar, que na igreja tem vários trabalhos para fazer. O que falta? Trabalhador. Nos hospitais, vários trabalhos para fazer. O que falta? Trabalhador. Aí eu vou ter que dizer isso aqui não tem não. Mas por lá de fora, tem muita gente brigando por microfone. O cara quer falar, ele quer pregar. Não, tem que pregar, porque ele é o bom. Ele tem que falar do grego, tem que falar do hebraico, ele tem que falar porque ele é um pregador, ele tem que falar. No hospital está cheio de gente lá esperando. Mas tem gente brigando com o microfone. Vaidade. Brigando porque acha que prega melhor, que canta melhor. Sabia que eu ia diminuir. Vai até tomar uma água. Trabalho tem para fazer. Aí eu ouço, de vez em quando ouço de crente assim: mas tem trabalho da igreja que não dá para ser reconhecido. Como é que é ser reconhecido, meu irmão? Tá com o ML. Lá no ML é lugar de ser reconhecido. Aqui na igreja é lugar de trabalhar para Jesus e glorificar o nome dele, porque é muito trabalho tem para fazer. A gente está montando as equipes, estou encerrando a palavra. Eu, Tiago Alex, pastor Gabriel, a gente está pensando, Lulinha, nas equipes do ano que vem. Que o tanto de trabalho que tem para fazer não está no gibi. Montar a equipe de evangelismo, consultação, a equipe da cozinha, vários trabalhos. Mas tem crente que quer trabalhar só com o trabalho que está com o microfone na mão, porque quer ser reconhecido. Eu tenho que estar lá em cima para todo mundo me ver. Tem que estar lá, sangue de Jesus, queridos. O que importa é a gente entender que nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, e todo mundo aqui foi chamado para trabalhar para Jesus. E eu quero liberar mais uma vez essa palavra: Deus conta contigo para essa grande obra. Se aliste, procure o pastor, tem trabalho para fazer, e Deus quer usar a sua vida para ser bênção e resposta para a vida de alguém. Vou parar por aqui que vocês estão gostando de matar a palavra. Tão bom no início, né? Agora ninguém mais dá glória. No domingo eu volto para pregar mais. Deus é bom. Quem entendeu a palavra, diga amém. Quem não entendeu nada, diga amém. Opa! Sangue de Jesus. Eu quero que você se coloque de pés. 3 direções que Isaías olhou para cima, veio Deus assentado sobre um alto e sublime. Olhou para dentro, viu a glória de Deus e reconheceu a sua pecaminosidade. E ele olhou para fora, ouviu a voz de Deus e obedeceu. Cadê a Júlia? Te dá uma moral agora, vem cá, a menina mais bonita dessa igreja. Isso. E em casa o papai te faz um pix. Não, você tem que fazer um pix pra mim, você tem uma moral. Olha por essa menina que está do lado do Fabrício.
orar. Ana Clara. Deixa eu ver. Vem cá, Lucas. Lucão. Você vai orar por esse menino que está ali. Qual é o seu nome? Isso. Gabriel, mais um. Meu Deus. Você acha que é gente boa? É, vou confirmar. Vou discordar. São dois? Gente boa, Gabriel. Você é muito gente boa. O Lucas vai orar por você. Fabrícia, come on, please. Isso. É assim que se fala, pastor. Viajar, cola aqui. É Daniel Obama, né? Você vai orar pela menina que está ali. Qual é o seu nome, menina? Lohana. Vamos orar por ela. Que bênção. Que bênção. A gente vai orar. E a nossa oração vai ser: Senhor, eu quero fazer parte disso. Aleluia. Senhor, eu quero fazer parte disso. Já orou? Não acredito. Esse irmão pode voltar. Vai ficar ali com ela, nem comecei ainda. Meu Deus, cheguei em casa, a gente vai passar a madrugada em oração. Hoje tu aprende a orar, né? Hoje tu aprende a orar. Fique do lado dela, a gente vai orar juntos. Eu quero que você segure na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Eu vou orar para entregar o microfone e a gente fazer o cerimonial da ceia. Mas eu quero orar por você. Tem muito trabalho para fazer. E Deus conta contigo para ser o trabalhador da seara. Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Senhor aqui nessa noite. Obrigado pelo poder da tua palavra. Obrigado por nos chamar mais uma vez a trabalhar para o Senhor, a relacionar com o Senhor. E nós estamos aqui nesse momento de oração. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Senhor, da mesma forma que o Senhor tocou meu coração, toque no coração de cada um. Convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra a nossa visão. Nos faça entender, Senhor. Os campos estão brancos para a ceifa. E o Senhor conta conosco para essa grande missão. Eu oro para que o Senhor tire da nossa vida toda timidez, toda vergonha. Enche teu povo do poder do Espírito Santo. Aonde a gente colocar a planta dos pés, seja em casa, no trabalho, na escola, na rua, na padaria, no carro, que o Senhor venha usar a nossa vida para ser bênção e resposta para a vida de alguém, pregando a tua palavra no poder do Espírito Santo. Deus, quebra as correntes agora. Quebre as cadeias, quebre os grilhões, use as nossas vidas para ganhar almas, para pregar o Evangelho na proclamação da tua palavra, Senhor. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, eu abençoo a casa dos irmãos, a família dos irmãos, a mente, o coração, o ministério, o projeto, a vida de cada um. Que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus.